Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar em algumas ideias bem interessantes, sabe? Sobre como desenvolver um relacionamento mais pessoal, mais renovado com Deus. Vamos usar uns trechos do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. O material que a gente separou foca num conceito-chave, o tal do lugar secreto. Nossa ideia aqui é tentar desvendar o que isso significa para o autor e por que ele acha isso tão fundamental para uma vida espiritual de verdade, com poder. Não é só mais uma prática, entende? Ele coloca isso como centro mesmo. E para começar, ele usa uma história bem doida, quase, sei lá, de filme, para mostrar a urgência disso. Envolve uma ambulânciazinha de brinquedo e uma mensagem que, tipo, surgiu do nada. Bem curioso. Ok, vamos dar uma olhada nisso. O ponto de partida do livro é a grandiosidade da ideia, né? O Criador do Universo, a fonte de tudo, chamando a gente, seres humanos, para ter um relacionamento próximo, íntimo. O autor fala que só isso já devia deixar a gente maravilhado. Mas como é que a gente acessa isso na prática? Principalmente quando a vida aperta, né? Aí que entra a história do casal, Chris e Jen Abick. O autor conta que eles estavam, assim, numa situação financeira bem difícil. Muita pressão, incerteza. E no meio das orações deles, pedindo ajuda, eles começaram a ouvir uma voz, sabe? Repetindo. Se você precisa de ajuda, ligue para 911. Várias vezes, bem claro. Imagina a cena. Você está em casa, buscando Deus, e ouve o número de emergência americano sem parar. E a origem da voz, depois eles descobriram, era mais maluco ainda, quase engraçado. Uma ambulância de brinquedo de um dos filhos, esquecida na garagem, que, sei lá como, ligou sozinha e ficou repetindo a frase gravada. Podia ser só uma coincidência muito esquisita, né? Exato, o cenário é quase surreal. Mas o que é fascinante aí, pela interpretação que o autor traz, né, pelo relato do Chris, é como o Espírito Santo teria usado essa coisa tão peculiar. Para ele e para o Chris, não foi só um barulho, foi uma mensagem. Direcionada. A frase ligue 911, na hora, conectou na cabeça dele no espírito com uma referência da Bíblia, o Salmo 91, versículo 1. E qual a ligação? O 911 com o Salmo 91.1. Como assim? Então, o Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. O número 911, né? 911, foi entendido como um chamado para o Salmo 91.1. Daí essa história vira uma metáfora muito forte no texto. A urgência de uma emergência, tipo polícia, bombeiro, simbolizada pelo 911, é trazida para a área espiritual. A mensagem seria: sua maior urgência, sua emergência de verdade é buscar refúgio, segurança, intimidade com Deus. É morar nesse abrigo do Altíssimo que o Salmo fala. Ah, entendi. Faz sentido. Então a história da ambulância não é só uma curiosidade. É um gancho para o tema principal. Buscar esse abrigo, esse lugar secreto do Salmo. É aí que, para o Sorge, o poder de Deus se manifesta. Ele não conta a história só por ser legal, mas com um objetivo claro. Despertar na gente, em quem lê, o desejo de reacender ou aprofundar a vida de oração, de buscar essa intimidade de forma mais séria. Exatamente. É um chamado para a gente reconhecer que essa conexão é urgente. Não é uma coisa opcional, sabe? Ou secundária na visão dele. É vital. Tão crucial quanto, sei lá, ligar para a emergência numa crise real. Ok, então se esse lugar secreto é tão importante assim, como é que o autor descreve isso? O que acontece lá dentro? Ele simplifica um pouco, né? Não é algo super etéreo ou complicado demais. A descrição é bem pé no chão, na verdade. É um ato voluntário. Se retirar. Ir para um lugar físico, quieto, fechar a porta, achar uma posição confortável. É criar um espaço de propósito, sabe? De quietude, de foco, longe da muvuca. Não precisa ser um altar, nem nada assim. Só um lugar separado com intenção. E nesse ambiente, o que a gente faz? O texto fala em abrir a Bíblia e ele chama de a palavra viva de Deus, né? Com ênfase. Quer dizer, não é um livro qualquer, mas um canal ativo de comunicação com Deus. A descrição da experiência nesse lugar é muito vívida, quase poética. Ele pinta um quadro assim,
Jesus estaria ali, do lado, o Espírito Santo agindo no coração, suavemente, mas com força. E o resultado disso, segundo ele, transforma a gente. O amor por Deus desperta de novo ou fica mais forte. O espírito acende, a mente renova. Não é só ler ou pensar, é uma conversa íntima, um diálogo real com Deus. É tão intenso o jeito que ele descreve que ele até solta não existe nada melhor do que isso. Dá para sentir o prazer, a satisfação que ele encontra ali. Sim, o texto coloca essa prática num nível muito, muito alto. Não é só uma disciplina, uma obrigação. Ele chama de a grande pérola da existência humana. Pensa no peso disso. E também a bem-aventurança e a alegria de cultivar uma vida de intimidade com Deus. A ênfase é sempre no prazer, na alegria, no deleite profundo que isso traz. Não é um fardo. É o maior tesouro que a gente pode ter, segundo ele. E para curtir agora, aqui na Terra. Essa descrição é muito atraente. Parece perfeita. Mas o autor também é realista, né? Ele fala que nem sempre é fácil chegar lá ou continuar firme nisso. Ele aponta uns obstáculos bem reais, certo? Sim, ele é bem pé no chão nisso. Primeiro, ele fala de uma oposição espiritual mesmo, que ele chama de inferno. A ideia seria confundir a gente, distorcer nossa visão sobre isso, fazer parecer que não vale a pena ou que é complicado demais. Uma sabotagem espiritual, digamos. E além dessa coisa mais sobrenatural, ele aponta o dedo para algo bem do nosso dia a dia, o que ele chama de sistema do mundo atual. A análise dele é que o jeito que a vida moderna é organizada, a correria, as cobranças, a cultura da distração constante, tudo isso está montado de um jeito, talvez não de propósito por todos, mas o efeito é esse, que consome nosso tempo, nossa energia, aí a gente chega no fundo do dia exausto, sem cabeça, sem pique para buscar esse lugar quieto. A própria ocupação vira uma barreira. E ele não para aí, né? Ele até é um pouco provocador, ele olha para dentro da igreja também, ele argumenta que, às vezes, o foco exagerado em programas, atividades, reuniões, embora possam ser bons, acaba deixando o pessoal muito ocupado, correndo para lá e para cá, mas sem necessariamente cultivar essa ligação íntima, pessoal com Deus que ele acha essencial. É um ponto delicado que ele toca. Sim. A observação dele é que, apesar de muita atividade religiosa, parece que faltam exemplos fortes, sabe? Contagiantes, de gente cuja vida íntima com Deus transborda tanto que inspira os outros naturalmente. É diferente estar ocupado para Deus e estar ocupado com Deus na visão dele. E aqui fica muito interessante, porque ele não fala isso de cima para baixo, sabe? Ele se inclui na dificuldade. Ele confessa a própria luta para manter essa prática. Isso dá uma vulnerabilidade, uma honestidade que conecta com a gente. Ele menciona a frustração dele mesmo de saber o que importa, mas acabar buscando alívio ou renovação em fontes vazias, como ele diz. O exemplo que ele dá é muito fácil de se identificar. Chegar em casa morto de cansaço e ligar a TV, esperando relaxar, se sentir melhor, mas no fim se sentir ainda mais vazio. Ou então aquela tendência de depender só de ouvir sermão, pregação, para suprir a necessidade de conexão. Como se a experiência do outro pudesse substituir a nossa. É importante notar a intenção dele ao abrir isso. Ele faz questão de dizer que não quer colocar mais culpa ou condenação. Ele sabe que muita gente já se sente mal com a vida de oração. Pelo contrário, ele quer direcionar nosso olhar para o que ele chama de gloriosa esperança dentro de cada um. Ele se coloca como alguém que aprendeu essas coisas principalmente por ter feito a coisa errada primeiro. Ou seja, o que ele ensina vem também dos tropeços dele, é aprendizado na prática. A ideia central que ele repete é essa. Fontes externas como sermões, livros, estudos em grupo, cultos, tudo isso pode ser ótimo, útil, até necessário, ajuda muito. Mas na visão dele, nada disso substitui o poder único, a profundidade, a transformação que acontece quando a gente consegue sentar aos pés de Deus e ouvir ou falar conosco pessoalmente, no silêncio, na intimidade do lugar secreto. Ele faz uma distinção muito clara entre aprender sobre Deus e se encontrar com Deus. Essa distinção é forte mesmo. E a partir daí, o texto vai para uma afirmação ainda mais impactante sobre as consequências de cultivar isso. Ele liga
o lugar secreto com a ideia de fertilidade. O que ele quer dizer com isso, exatamente? Ele afirma que morar nesse lugar secreto é a chave para a fertilidade do reino verdadeiro. Ou seja, a nossa capacidade de produzir frutos espirituais que valem a pena, de ter um impacto que dure no mundo, de fazer a diferença de verdade do ponto de vista de Deus. Estaria ligada diretamente a essa prática íntima, escondida. Ele chega a dizer que o poder reprodutivo, a capacidade de gerar vida espiritual em outros, é liberado na sombra do Todo-Poderoso. Ele volta lá no Salmo 91 de novo. A fonte do impacto para fora estaria na conexão para dentro. É uma afirmação bem forte. A intimidade secreta é o motor da eficácia pública no reino de Deus. Exatamente. E para não ficar só na teoria, ele pega um exemplo bíblico bem conhecido para ilustrar. A história de Cornélio, lá no livro de Atos. Cornélio é importante, né? O primeiro não-judeu, o primeiro gentio a se converter ao cristianismo. Isso. E o texto de Atos 10 descreve ele com detalhes, né? O Sorge resume a fé do Cornélio em 4 pontos principais, que ele tira da história. Primeiro, ele era generoso, dava esmolas. Segundo, ele e a família viviam buscando a Deus, um estilo de vida santo. Terceiro, ele praticava o jejum, buscando Deus com mais intensidade. E quarto, o ponto-chave para o argumento do Sorge. Ele orava a Deus continuamente. E o Sorge interpreta isso como entrar regularmente no lugar secreto para buscar a face de Deus. Certo. Cornélio era um cara dedicado em vários sentidos. Mas qual é a conexão específica que o Sorge faz entre essa devoção e o argumento dele sobre o lugar secreto? Aí está o pulo do gato na interpretação do Sorge sobre essa história. Ele argumenta que Deus não escolheu Cornélio e a família dele para serem os primeiros gentios cristãos por acaso, ou só porque ele era um cara bom. Não. Sorge defende que Deus escolheu Cornélio justamente por causa da dedicação apaixonada e constante dele ao lugar secreto. Essa prática íntima teria chamado a atenção de Deus de um jeito especial. Interessante. Se a gente junta isso com o que o Sorge está dizendo no livro todo, a leitura é a seguinte. Deus viu no Cornélio um modelo, um protótipo. A vida de oração secreta dele era um exemplo do tipo de relacionamento íntimo, pessoal, que Deus queria ter com gente de todas as nações. Então, ao escolher o Cornélio, mandar Pedro ir lá, derramar o Espírito Santo na casa dele, Deus estaria, na visão de Sorge, dizendo publicamente, é isso, a prioridade é essa intimidade do lugar secreto. É como se Deus dissesse, é esse tipo de coração que eu procuro, esse tipo de devoção que abre as portas para eu agir. Nossa, isso dá uma dimensão incrível para a prática individual, né? A devoção secreta de um homem, segundo essa leitura, teve um impacto estratégico que abriu o evangelho para todas as nações que não eram judias. É impressionante. Exatamente. A devoção pessoal, escondida, do Cornélio, ecoou de forma global, histórica, pela Bíblia e pela leitura do Sorge. O impacto foi muito além dele mesmo. E a lição disso para quem está lendo o livro hoje é bem direta e imagino que bem motivadora também. Sugere que o tempo que a gente investe no lugar secreto não é só para a gente crescer, embora isso aconteça, claro, mas que essa prática tem um potencial de transbordar, de fazer nascer algo maior, algo que pode se espalhar e impactar nossa área de influência, família, trabalho, comunidade, ou talvez até de formas mais amplas, como foi com Cornélio. Tem um poder ali que gera coisas. Sim, a ideia é essa. A semente plantada no secreto pode dar uma colheita pública. A profundidade da raiz define o alcance dos galhos. Então, amarrando tudo isso, o que isso significa na prática para a pessoa que busca viver a fé? Qual a conclusão do autor? O Sorge argumenta que o chamado de Deus para a vida de alguém, o propósito específico, não vai ser barrado, não vai ser limitado, se a pessoa priorizar essa comunhão íntima com ele no lugar secreto. Essa prática vira o combustível, a fonte de poder e direção para cumprir o propósito. Não é um extra, é o motor. Aí ele faz um chamado mesmo, né? Uma convocação vibrante para a ação, para a gente avançar para novas dimensões de poder, de glória do reino.
E ele faz uma afirmação histórica bem ousada. Ele diz que a cara do cristianismo muda a cada geração por causa das pessoas que redescobrem e se dedicam ao poder que vem de entrar no lugar secreto. Ele atribui as grandes mudanças espirituais a essa redescoberta. E a conclusão final dele é, nossa, super direta. Resume tudo de forma muito clara. Ele pergunta, né? É uma pergunta retórica. Qual é este segredo? E a resposta dele é enfática. O lugar secreto é o segredo. Ou seja, a prática em si, regular, intencional, escondida de buscar intimidade com Deus, é apresentada não só como um segredo, mas como o segredo fundamental. Para ter uma vida espiritual que seja, na visão dele, vibrante, poderosa e que dê frutos. É a chave mestra. Bom, exploramos hoje, usando esses trechos do Bob Sorge, a importância enorme que ele dá ao lugar secreto. Vimos a história maluca da ambulância como um chamado para essa intimidade, detalhamos a descrição dele, que é cheia de vida e prazer, sobre essa experiência com Deus, identificamos os obstáculos reais, de fora e de dentro, né? Incluindo a própria honestidade do autor sobre suas lutas, e analisamos o exemplo forte de Cornélio, cuja devoção secreta, segundo Sorge, teve consequências históricas globais. A mensagem principal que ficou desse material que a gente viu é essa: cultivar essa conexão pessoal, íntima, muitas vezes escondida do mundo, é apresentado como algo vital, essencial mesmo. Não só para o nosso bem-estar espiritual, mas como a fonte para liberar poder, propósito e a tal da fertilidade, um impacto real na vida cristã, segundo ele. E essa ênfase tão forte no individual, no secreto, embora seja central para o Sorge aqui, levanta naturalmente uma questão interessante para a gente pensar depois, né? Algo que o texto não aprofunda, mas que surge. Pensando nessa valorização tão intensa da devoção individual, secreta, como é que essa prática se encaixa, se complementa, ou talvez até entre em conflito com a importância da comunidade, da igreja, da adoração junta, do serviço um ao outro, da fé vivida publicamente. Porque essas coisas também são muito valorizadas na Bíblia e em outras tradições cristãs, né? Onde que está o equilíbrio saudável entre o relacionamento pessoal no lugar secreto e a vida comunitária e pública da fé? Fica a pergunta. Fica essa reflexão importante mesmo sobre o equilíbrio entre o pessoal e o comunitário, o secreto e o público. E com isso, a gente conclui aqui nossa análise desses trechos tão instigantes de Segredos do Lugar Secreto.